Boa noite, amigos. Tudo bem? E aí, a tarefinha de casa, ela é a base, né? Essas primeiras aulas nossas, elas são importantes para a gente fixar essa base. Ó, o Elton também aí, a Cleide, para a gente fixar a base do aprendizado que vai servir para todas as outras tarefas de casa. Depois a gente vai entrar, são 40, é muita coisa. Essas três primeiras aulas, e talvez a quarta também, que nós estamos trabalhando muito a questão de assumir o controle da mente, né? Assumir o controle do pensamento, que não é algo muito fácil, é algo muito difícil, na verdade, né? A gente está vendo isso já há algumas aulas, é difícil, porque nós vivemos de forma impulsiva, nós vivemos de forma robótica, né? Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Segue o fluxo da maioria sem raciocinar, então é muito difícil. A maioria é materialista, a maioria tem hábitos inferiores que ditam para nós desde que nós somos crianças. Então, tudo é a dificuldade que nós estamos enfrentando nessas primeiras aulas, entendendo isso. E hoje nós vamos aprofundar esse conhecimento sobre o pensamento e entender mais um pouquinho sobre a questão da afinidade vibracional. E depois, quem está no grupo, a gente vai continuar conversando lá até quarta, debatendo. Está sendo legal o grupo, troca de experiências e também de informações, está bem legal. Semana que vem a gente tem mais uma aula. Dia 21 não, né? Dia 28. O livro, se alguém quiser comprar, tem na Livraria Espírita Marília e na Candeia, lembrando que o lucro é doado para a ONG Semear. Esses são meus contatos, eu convido a entrar no Telegram para não perder as publicações, né? Fugir dos algoritmos. Também tem um e-book na Amazon Kindle, quem quiser. A apresentação, vamos relembrar para quem está chegando agora, o curso e o livro visa ajudar, né? Ele propõe, com base em conhecimento espírita, é, propõe exercícios, práticas, divagações, meditações para você fazer uma efetiva reforma íntima, né? Lapidar o espírito, evoluir e como resultado, isso é o mais legal, né? Você percebe que já no presente você vive muito melhor. Por isso que é em busca da felicidade, porque você não consegue ser feliz se você não respeitar a sua essência espiritual. Então, essa é a proposta do curso e do livro. Nós vamos aprofundar a cada semana em práticas mentais e também hábitos, formas de pensar, condutas, para fazer essa reforma íntima e obter uma melhor qualidade de vida, já hoje, né? Não adianta só pensar que tem que fazer reforma íntima. Ah, eu tenho que evoluir, eu tenho que fazer reforma íntima, tá, mas como fazer? Então a gente vai aliar conhecimento com ação. Nós já vimos que o ser feliz está diretamente ligado à sensação de satisfação plena. Então você precisa estar em paz e em harmonia. Você não vai conseguir ter uma satisfação plena se você está angustiado, revoltado, estressado, nervoso, depressivo. Você precisa estar, né, em paz. Entendemos que não alcançamos o estado de satisfação plena pelo simples consumismo ou gozo de vícios, né? Por quê? Nós somos espíritos, estamos encarnados, nossa essência é espiritual. E aí todas as religiões falam a mesma coisa, né? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Somos espíritos. Então nós precisamos da conexão com Deus e precisamos do alimento verdadeiro, né? Que realmente vai alimentar a nossa essência, que são os sentimentos, as energias, a conexão com Deus, né? Nós trabalhamos as outras aulas, aí fica o convite para ir no YouTube, no canal Breno Costa, tem as aulas anteriores, nós falamos sobre o conforto material, que é normal, a busca, né, pelo conforto material, que pode auxiliar nessa satisfação, mas não pode buscar a felicidade no consumismo, e no gozo de vício, porque vai ser ilusória, efêmera, né, vai ser mais um estado de euforia momentâneo que passa, né? Qualquer consumismo, qualquer vício, né? Você vai ter um estado de felicidade, de satisfação plena quando você investe no sentimento, nas energias e na conexão com Deus.
Analisamos a importância de iniciar um processo de controle do fluxo de pensamento. A gente precisa entender isso, né? É o nosso trabalho nessas primeiras aulas. Entender que o controle do fluxo de pensamento está em nossas mãos, né? Você manda nesse fluxo de pensamento, né? Então você dirige o carro, né? O carro é a vida, né? Então você dirige esse carro. O volante é a mente, mas quem dirige você pelo uso da vontade. Então você estabelece qual pensamento alimentar e qual pensamento rejeitar. Hoje a gente vai aprofundar sobre isso. Então já estamos estudando esse assunto, porque assim você inicia esse processo de autoconhecimento. Aí você conhece melhor suas fraquezas, suas qualidades, sabe onde lapidar o espírito. O que adianta você falar, o que você tem de defeito? Ah, não tem nenhum, né? Mas tá, tem algo errado, né? Então tá faltando autoconhecimento. E qualidade, ah, não sei, mas também tem que conhecer as qualidades, né? Então você tem que se conhecer para saber onde lapidar e onde fortificar. Entrando na aula de hoje, em diversas obras, incluindo do Espírito André Luiz, que a gente estuda bastante, há o ensinamento de que o pensamento é a força motriz de formação do espírito. No sentido que é pelo pensamento que o espírito age no mundo todo, né? No mundo físico, no mundo espiritual, é a forma que ele interage, né? É pelo pensamento. Porque o pensamento ele está anterior ao ato. Nós vamos estudar isso. É pelo pensamento reiterado que você escolhe a espécie de ser humano que quer ser. É pelo pensamento. A gente tem que entender isso. Se a gente conseguir sair dessa vida entendendo a importância do pensamento, já foi uma grande evolução. É pela mentalização de ideias que você decide a sua natureza e a sua força interior. Por isso que nós precisamos assumir o controle do fluxo de pensamentos, né? Ele forma inclusive o nosso caráter. Ah, não, é o pensamento? É o pensamento, né? Nós temos que os pensamentos reiterados geram os atos. Então, antes de você praticar um ato, você pensa, você planeja, você deseja, você responde a estímulos, você utiliza a vontade para ficar alimentando esse pensamento que surgiu, seja do seu inconsciente, seja do seu raciocínio, seja da influência exterior. Você decide alimentar esses pensamentos naquele sentido. Então você começa a alimentar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quero fazer isso, até que você faz, né? Então o ato ele vem do pensamento que você manteve. E os atos, quando você mantém um ato, né, pratica ele, repete, ele gera hábitos. E os hábitos moldam o nosso caráter. Isso para o bem e para o mal. Então eu não tenho o hábito de orar. Então primeiro você vai planejar, vai pensar, não, estou fazendo lá o curso com o Breno, é importante orar, é importante meditar para elevar o padrão vibratório. Então eu vou começar a planejar todo dia, 6 da tarde, ou todo dia quando acordar, ou quando estiver indo para o trabalho, ou quando chegar, né? Ou antes de dormir. Você vai planejar, vai pensar e vai estabelecer um ato de meditação e oração. E vai começar a fazer isso, né? Passado aí 2, 3 meses, é normalmente um tempo que a mente leva para transformar um ato em um hábito, você gerou o hábito. E por que o hábito molda o caráter? Porque se são hábitos bons, a tendência é que você tenha um caráter bom. Se você tem um monte de hábito ruim, a tendência é que você tenha um caráter ruim. Então, o pensamento alimentado de forma contínua definirá o nosso caráter e a nossa natureza espiritual. Não adianta o exterior estar maquiado se o interior não está, né? Até porque os espíritos com uma média evolução já conseguem perceber a sua natureza espiritual pelo o seu pensamento reiterado. André Luiz ensina, o espírito André Luiz, o pensamento é, sem dúvidas, força criadora de nossa própria alma, e é por isso mesmo a continuação de nós mesmos. Através dele, o pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal.
Olha o que Buda fala sobre o pensamento. Somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. E nós vamos trabalhar muito com a ideia de fortaleza espiritual, né? Então, quando você cria hábitos bons, condutas boas, tem o controle do fluxo de pensamento, você consegue estabelecer um mundo equilibrado e harmônico. Assim você consegue se manter em paz mesmo que haja atribulações exteriores, momentos de dificuldades, de prova, de expiação, porque você está fazendo o seu mundo pelo seu fluxo de pensamento, pelo controle da sua mente, pelo controle de suas emoções. Quando você não tem esse controle, né, consciente, você é um barco à deriva em um mar de vibrações. Vamos aprofundar sobre isso. Temos que os pensamentos fixam o nosso padrão vibratório. Né? Com pensamentos edificantes, estamos em sintonia com amigos espirituais elevados que querem o nosso bem. Com pensamentos inferiores, estamos com hábitos inferiores e temos a presença de espíritos inferiores e energias inferiores, densas. Nós temos que entender que quando nós pensamos, nós emitimos vibrações. Esse é o padrão vibratório. Quando fala padrão vibratório, é padrão vibratório das ondas que nós emitimos com a nossa mente. Então, quando você fixa um padrão vibratório elevado, é porque você tem hábitos saudáveis mentais. Quando você eleva o padrão por meio de uma oração, é porque você aumenta a frequência dos seus padrões, das suas vibrações mentais. Isso cria toda uma atmosfera psíquica, né? O pessoal também às vezes confunde com a áurea. Você cria todo o seu magnetismo, você cria uma energia sua, as formas de pensamento, inclusive, que rodeiam você. Então, obviamente, se você mantém pensamentos edificantes, você terá a sintonia e a companhia de bons amigos espirituais e de pessoas também encarnadas, voltadas para o bem. É a sintonia, é a afinidade. Agora, se você mantém sempre a mente em pensamentos densos, negativos, grosseiros, vulgares, que tipo de espírito vai estar do seu lado? E aí você repara que tipo de encarnado estará ao seu lado. Né? A gente atrai por afinidade. Todo e qualquer pensamento emite vibrações e manipula energias. Por essa manipulação, essa vibração das vibrações acaba gerando energia. São exteriorizados para a atmosfera e nos colocam em sintonia direta com todos que estão no mesmo padrão. Chico Xavier falava que nós estamos em sintonia com todos os encarnados e desencarnados que estão naquela frequência vibratória. Então, como se fosse um rádio, né? Como se fosse um canal da TV. Quando você aceita determinado fluxo de pensamento e alimenta, você cria um padrão vibratório. Então, você sintonizou, você colocou em um canal. Todo mundo que está naquele canal está em sintonia. É importante compreender que vivemos em um oceano de vibrações e energias, pois todos estão emitindo vibrações e energias constantemente. Se todo pensamento emite vibrações e energias, todos os encarnados e desencarnados que estão aqui coexistindo nessa zona de contato entre o mundo físico e espiritual estão emitindo energias. Então, nós estamos em um mar, né? Estamos em uma floresta de vibrações, um oceano de vibrações mergulhados nessas vibrações. Tem vibrações boas e vibrações ruins. Você que vai escolher com qual você quer estar sintonizado. E qual que é o problema da sintonia? Porque ela superalimenta. Então, quando você sintoniza em energias densas, vai ter superalimentado essas energias densas. Quando você começa a adotar vícios, você vai entrar em sintonia com quem tem esses vícios e vai ter superalimentados esses vícios. Vai ser mais difícil você utilizar a vontade para controlá-los. Quando você começa a planejar o bem, começa a ter prática do bem, quando você tem hábitos edificantes, quando você sintoniza com o bem, também é superalimentado o bem. Né? Então, aí você vai ter a sensação de felicidade, satisfação, de alegria.
A sintonia e compensação fluídica é imediata no padrão que você fixou. O que é a compensação fluídica? É justamente isso, você emite e recebe. Então, é na hora. Não por acaso, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma oração antes de dormir, dorme no meio, né? Pai nosso, está no céu, santificado, dormiu. Porque na hora que ela começou a orar, ela elevou o padrão vibratório. Quando ela elevou o padrão vibratório, ela entrou em sintonia com energias muito mais elevadas e recebeu elas. Quando recebeu elas, trouxe um relaxamento, uma tranquilidade, uma paz de espírito. E aí a pessoa dorme, né? Ela relaxa, consegue dormir. Então a compensação fluídica é imediata no padrão que nós estamos fixando. E daí que nós criamos a zona de conforto, que nós temos que inclusive lutar, né? Nós estamos com a mente acostumada em determinado padrão vibratório. Só que se eu analiso meu dia a dia e meus hábitos não são bons, esse padrão vibratório não é bom, né? Então nós vamos ver várias tarefinhas de casa, né? Então, vários hábitos, várias tarefinhas, várias sugestões, práticas edificantes. Se você não pratica, dificilmente você tem um padrão vibratório elevado. Então, se sua mente está acostumada com um padrão vibratório menos elevado, mais denso. Então, você vai ter que fugir dessa zona de conforto. Ah, mas aí não é ruim, zona de conforto não é bom? Não, porque você está numa faixa densa. Justamente a faixa densa traz irritação, nervosismo, depressão, angústia, estresse, pânico, né? Então, enfermidades mentais e físicas. Então, quando você consegue estabelecer o padrão mais elevado, aí muda, porque você está absorvendo energias boas. E aí altera, ao contrário. Você mantém por muito mais tempo estados de alegria, de felicidade, de satisfação. Evita todos os outros males, ou diminui muito a sua influência. Então, vamos fixar o ensinamento, os pensamentos que aceitamos alimentar pelo uso da vontade, estabelece a nossa frequência mental, exteriorizando energias com densidade correspondente. Então, o pensamento ele surge de estímulos que vêm do inconsciente. O inconsciente está alimentado de informações de todas as nossas vidas, surge de estímulos do presente, né, hábitos, condutas que nós temos no presente, surgem de estímulos de outras mentes encarnadas e desencarnadas, a chamada indução mental que nós estudamos semana passada, e surge do seu próprio raciocínio. E aí que você vai efetivamente raciocinar, é o uso da vontade. Eu quero alimentar esse pensamento, eu aceito alimentar esse pensamento, vai me fazer bem ou não? Pensamentos edificantes que você aceitar alimentar, frequência sutil, elevação do padrão vibratório. Pensamentos grosseiros que você aceitar alimentar, frequência densa. Não tem o que fazer. Com isso, formamos em torno de nós a nossa atmosfera psíquica, correspondente ao tipo de vibrações mentais que estamos emitindo e recebendo. Realmente nós criamos toda uma atmosfera espiritual em torno da gente. Um magnetismo, né? Essa atmosfera mental determina a natureza do espírito desencarnado que estará em afinidade conosco, como eu já expliquei para vocês. Além disso, fixará a espécie de energia mental que estamos absorvendo da atmosfera, a compensação fluídica, que eu expliquei. Essa energia mental será absorvida pelo corpo espiritual e ato contínuo pelo corpo físico, estabelecendo assim melhor ou pior qualidade de vida e mental. Então você estabelece sua frequência vibratória, absorve esse tipo de energia. Esse tipo de energia é absorvida primeiro pelo corpo espiritual, inclusive pelos chakras, depois pelo corpo físico, pois está molécula a molécula, átomo a átomo, célula a célula, e passando essa energia, o chamado alimento mental. Por tudo isso, entramos formalmente na primeira tarefa de casa, com essa só. Afastar qualquer pensamento não edificante. Olha como é importante essa tarefa. Nós já estamos a 3 aulas nela. Depois a gente tem 40, viu? Controla a ansiedade, a gente tem muita tarefa. Vai fortalecer a mente com essa, porque depois tem muitas. Nas 2 aulas anteriores, nós adiantamos a tarefinha
para que vocês já percebessem de imediato, né, quem fez já percebeu a enorme diferença que existe quando passamos a controlar o fluxo de pensamento, né? Quem estava vivendo sem prestar atenção nisso e começou a prestar atenção nisso, percebeu a enorme diferença que isso causa, né? Por exemplo, você está andando na rua, dirigindo, alguém dá uma fechada, alguém atravessa, alguém buzina. Sem você controlar, naturalmente você já fica nervoso, já baixa o padrão vibratório, né? Xinga, briga, né? Já mudou. Se você está prestando atenção, você já vai controlar o pensamento. Um trabalho, uma frase atravessada, em casa, você já vai controlar. Surge um pensamento de algo que não é bom, algo ruim, né? De qualquer forma, você fala, opa, isso não é bom, deixa eu afastar. Então você já começa a perceber. E aí ela é muito importante para o autoconhecimento, que você vai percebendo aquele pensamento que é reiterado, que você sabe que é ruim. Aquele estágio de, né, degrau a degrau que você vai passando na reforma íntima, de saber de que está fazendo errado. E agora vamos formalmente entrar, seguindo o roteiro do livro, que o livro traz a primeira tarefinha nesse capítulo. Além disso, essa tarefa é a base de muitas outras, porque ela é importantíssima para controlar esse fluxo de pensamento. Deixa eu tomar. Então vamos vigiar nossos pensamentos e afastar qualquer pensamento negativo. Isso inclui, olha, velho, parece que é fácil, né? Por isso que a gente dá bastante tempo nela. E ela é a base das outras. Não pensar, olha que difícil, e não falar mal de parentes, de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho. O que é muito difícil nesse momento, mas dos políticos, dos governantes, é conseguir fazer isso, né? Você está controlando, mantendo a sua mente apenas em vibrações positivas. Não alimentar pensamentos pornográficos, não desejar a traição, não manter a mente em pensamentos tristes e depressivos. Evitar a cólera, a raiva, a ira, o desequilíbrio. Inclusive, nós vamos ter uma tarefinha de casa que mostra que a indignação não pode ser uma desculpa para entrar em cólera, em raiva e ira. Não pode ser. Você não pode porque você ouviu algo, ficou indignado com aquilo, aí pronto, agora você tem o direito de gritar, de xingar, de bater. Não, obviamente não. Então nós vamos estudar isso. Por isso que eu falei, essa tarefa é a base das outras. Ter calma e paciência em todos os momentos da nossa vida. E aí algo importante para vocês, né, que a gente tem que lembrar. A calma e a paciência, a tolerância, a compreensão, tudo isso a gente usa no momento desagradável, né? Na hora que eu estou sentado no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix, está tudo agradável, não preciso ser paciente com ninguém, não preciso ser compreensivo, não preciso perdoar ninguém, está tudo ótimo. Agora, a partir do momento que eu estou em um momento desagradável, agora é a hora de aplicar o evangelho. Agora é hora de aplicar as tarefinhas de casa. Agora é hora de ter o controle do pensamento, o controle da mente, o controle dos impulsos. É nesse momento desagradável, né? Então, a cada momento desagradável que você tem ao longo do dia, é uma provinha que você está passando, para ver se você está conseguindo controlar o fluxo de pensamento, controlar os sentimentos, controlar as emoções, controlar os impulsos, né? Então, a cada momento. E a cada momento que você erra, você fala, poxa vida, errei. Esse final de semana eu errei um pouquinho. Não aceitar em nenhum momento abaixar o padrão vibratório. Pensa como uma dieta mental. E o Espiritismo tem um ensinamento que nós não devemos ser egoístas, né? Óbvio. Mas aí agora eu vou falar o seguinte, seja egoísta nesse sentido, pensa assim, eu não vou alterar meu padrão vibratório, né, por causa disso. Então todo um trabalho, né, fiz oração, meditei, fiz leitura edificante, fiz o cursinho, estou lendo um livro, estou fazendo as tarefinhas de casa, estou me matando para manter o padrão vibratório alto. Aí eu estou andando na rua, dirigindo um carro, alguém me fecha, eu fico nervoso. Qual é o sentido? Né? Olha a dieta mental.
Ou estou em casa, alguém fala alguma coisa que eu não gostei. Ou estou no trabalho, alguém fala alguma coisa que eu não gostei. Ou acontece um fato que eu não gostei. Né? Cadê o controle? Né? Então, nesse momento, você pode até egoísta de pensar, não, não. A minha paz íntima é o meu maior tesouro. Né? Minha fortaleza íntima. Minha paz, minha alegria, meu estado de espírito, meu padrão vibratório elevado. É meu maior tesouro. Eu não vou perder ele por causa que alguém falou algo que eu não gostei. Eu não posso perder ele. É o meu maior tesouro. Você tem que tomar conta do seu tesouro. Você não pode entregar para qualquer um. Né? Então, qualquer um que falou alguma coisa para você, pronto, você perdeu? Não pode. Né? Então, vamos ter esse controle. Pensando como uma dieta mesmo. Por que também dieta? Porque conforme você mantém o padrão vibratório elevado, você faz uma dieta do alimento mental. Você deixa de se alimentar das energias densas e se alimenta das energias sutis. Como vocês estão percebendo ao longo dessas duas semanas, parece simples na teoria, mas na prática é muito difícil. Né? Lá no grupo a gente conversou sobre isso. Parece simples controlar o fluxo de pensamentos, né? Mas é bem difícil. Nós temos os hábitos e o condicionamento mental. E como eu disse já hoje, nós estamos acostumados a uma frequência vibratória. E inclusive, né, se você tem influência espiritual, vai ser mais difícil ainda lutar. Mas com perseverança, querendo alterar o padrão vibratório, adquirir novos hábitos, vai assumindo um novo padrão. Né? Você controla o fluxo, aí você vai alterando essa zona que sua mente vibra. E aí, claro, você vai percebendo já, desde o início, uma maior qualidade de vida. Você vive mais em paz e feliz. E aí que eu falei, né? Tem que entender que, principalmente para quem não estava fazendo, no início, pode ter uma resistência espiritual. O que significa? Significa que você estava ou está sob influência. Então, alguém que não estava controlando os hábitos, as formas de pensar, as formas de agir, controlando os vícios, não tem hábitos mentais saudáveis, né? Se você se enquadra nessa figura, é muito provável que você receba em alguns momentos influência espiritual. O que é isso? São espíritos afins com esse padrão vibratório e que querem te manter nesse padrão vibratório para que continue roubando energia, pegando os fluidos, influenciando para o mal. É a resistência espiritual. Ele quer que você mantenha-se dessa forma. Então você vai ter que lutar contra a sua zona de conforto e a do espírito que está te influenciando. Mas como todo hábito e toda frequência vibratória, né, você elevando, você consegue romper. Quando você inicia o processo de fortalecimento da mente, você rompe a sintonia com a influência negativa e passa a ter o que eu falei. Aí você superalimenta a sua mente de energias boas, de influências boas também. Né? E para encerrar a aula de hoje, eu tenho no livro também uma mensagem do Divaldo que chama Ilumina-te. Olha que interessante, como está em sintonia com o que a gente estudou. A irradiação mental de cada indivíduo humano expressa a sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou o primitivismo espiritual em que se encontra. Sendo a emanação das energias sustentada pelo pensamento, olha aí o que a gente estudou. Né? Então, o pensamento gera vibrações e gera energias. Você emite e recebe pela sintonia. Então, sendo a emanação das energias sustentadas pelo pensamento e pelas suas aspirações, que é o pensamento também, pelos comportamentos morais e pelos seus anseios, é constituída por vibrações específicas, tradutoras da realidade de cada um. Enquanto o ego pode mascarar-se e apresentar-se com valores que realmente não possui, suas ondas contínuas são produzidas pelas legítimas ideações e reais anelos íntimos. O que está falando aí? É o que eu falei. Né? Então, você pode até ter máscaras sociais, né, aparentar, tentar disfarçar, né,
a sua verdadeira natureza, mas lá no íntimo, o fluxo de pensamento, né, vai te revelar, na verdade, quem você é. Porque ele vai exteriorizar as energias, né, e vai formar essa atmosfera psíquica. O que é ego? O ego você pode entender como a personalidade do presente em que você, quando reencarnou, a gente estudou isso na aula passada, num espaço-tempo determinado de uma humanidade constituída na dimensão física e aprendeu diversos valores que você agregou à sua personalidade. E aí desenvolveu a personalidade dessa reencarnação, é o ego. Então, o pessoal fala da destruição do ego e tudo mais, não é bem destruição, é simplesmente despertar da consciência para entender quais hábitos são seguidos de forma robótica e automática e quais você realmente tem a sintonia e gosta. Em consequência da sua permanente exteriorização, produz ressonância, influenciando todos aqueles que se encontram na sua equivalência vibratória, os pensamentos. Os espíritos nobres, quando são atraídos pelos ideais edificantes, acolhem em ressonância, ressonância é a frequência, né? Compensação fluídica, na direção daqueles cujas ondas psíquicas sincronizam com suas vibrações. O mesmo ocorre no sentido oposto, quando a insensatez e a vulgaridade expressam-se nas faixas de inferior qualidade, atraindo as entidades frívolas e perversas, que se comprazem em gerar embaraços onde quer que se encontre, e também encarnados, viu, gente? Pela sintonia você atrai. Faz necessário que a mulher e o homem contemporâneos compreendam a finalidade superior da reencarnação, afatigando-se pela conquista da iluminação pessoal, que se expande em bênçãos de claridade e de sabedoria. Ou seja, né? A gente tem que despertar em vida física a nossa consciência como seres espirituais que nós somos. E aí desenvolver uma vida equilibrada em sintonia com o Evangelho. E semana que vem nós vamos estudar o capítulo 3, que é muito interessante. A difícil tarefa de mudança da faixa vibratória mental não é nada fácil. Como nós estamos vendo, quem está tentando fazer está vendo. Mas também quem está tentando, já imagina que esteja percebendo já uma mudança na qualidade de vida. Meus outros livros, para quem quiser comprar, Lucro Doado para a ONG Semear. E esses são meus contatos. Abraços, boa noite e fiquem com Deus.